querido aluno. Nós estamos dando continuidade às nossas aulas de introdução bíblica e neste dia nós vamos falar sobre um tema muito especial, os atributos das Escrituras. Nós já falamos sobre a estrutura interna, as divisões principais, a importância da Bíblia em nossas vidas. Tratamos na aula passada sobre inerrância e isso nos leva a vermos os atributos que no decorrer da história, que no decorrer da construção teológica também, esses atributos foram muito importantes e fortaleceram a visão que nós temos das Escrituras. Quando nós pensamos nos atributos da Bíblia, um dos primeiros que nos vem em mente é a inerrância. É nós afirmarmos que a Bíblia não contém erros, tanto por vir ser proveniente de Deus, ela não pode conter erros e também não contém. Não só não pode, como também não contém erros. Porque se Deus é o padrão de toda a verdade e a sua palavra é inspirada, ela não contém erros. Isso nos dá, como cristãos, uma segurança muito grande de vivermos baseados nessa palavra, baseados em sua orientação, quanto também nós pensarmos aquilo que ela nos ensina pensar. Nós podemos resumir a inerrância segundo as palavras de Wayne Grudem. Ele conseguiu resumir de uma forma bem simples, dizendo que quando eu digo que a Bíblia é inerrante, eu estou dizendo que ela sempre diz a verdade a respeito de todas as coisas que trata. E existem várias formas que as pessoas têm concebido essa inerrância. Algumas concebem a inerrância de uma maneira muito absolutista. Por exemplo, consideram que até em cada questão histórica e detalhe histórico e científico, ela é totalmente, em seus mínimos detalhes, inerrante. Por exemplo, a gente pode pensar em Levíticos, no texto de Levítico, no capítulo 11, do versículo 13 ao 19, quando ele vai falar sobre uma lista de aves impróprias para o consumo, inclui o morcego. Só um exemplo para a gente entender. Numa visão absolutista da inerrância, eles iriam dizer, olha, a biologia então deveria considerar o morcego como uma ave e não como um mamífero, porque a Bíblia afirma que é uma ave. Mas existem outras formas de se conceber a inerrância. Por exemplo, um outro extremo é conceber a inerrância de uma maneira muito limitada. Por exemplo, dizer que ela só é correta, ela só é inerrante em questões de salvação. Todos os outros, quer sejam assuntos históricos, quer sejam outros temas que ela trata, ela pode conter erros, mas em questões de salvação, questões gerais, lições gerais, ela é inerrante. Também não é, como vocês já devem pensar, uma posição ortodoxa, uma posição coerente com o que temos falado sobre as Escrituras. Porém, nossa posição como cristãos é não ir para uma visão de inerrância tão absolutista, mas também limitada. Nós cremos que a inspiração é plena, como falamos na aula anterior. E crendo que a inspiração é plena, nós dizemos que a Bíblia é completamente verdadeira, porém, o objetivo principal do texto não é fazer declarações históricas e científicas precisas. E isso não diminui de maneira nenhuma a autenticidade das Escrituras como palavra de Deus. Sobre esse tema, Millard Erickson, que também tem um livro chamado Introdução à Teologia Sistemática, que é excelente para nos ajudar nas questões de doutrinas da fé, que ele afirma: a Bíblia, quando corretamente interpretada, de acordo com o nível da cultura e os meios de comunicação que haviam chegado na época em que foi escrita e de acordo com os propósitos a que é destinada, é plenamente fidedigna em tudo o que apresenta. Nós temos que observar e interpretar as Escrituras segundo o seu tempo, o seu contexto, e isso é uma primeira regra de interpretação. Quanto às questões e às afirmações científicas, ela está correta em diversas partes, mas só para a gente entender sobre os exemplos, nós podemos dizer sobre o texto de Levítico, por exemplo, que o objetivo principal não era fazer uma análise biológica dos animais, mas o objetivo principal do autor, para todos os efeitos, era dizer que aqueles animais que voavam, que possuíam asas, faziam parte das aves que não poderiam ser consumidas pelos hebreus daquela época.
Ou também, nós falamos no texto de Josué, em que ele diz que o sol parou, representou um milagre divino, aquilo realmente aconteceu, mas nós temos que pensar como uma descrição fenomenológica. Ele estava descrevendo aquilo que ele viu, aí ele estava descrevendo um fenômeno que ele presenciou, que as mãos poderosas de Deus fizeram. Então, não muda muito de quando nós falamos, olha, o sol se pôs ou o sol nasceu, né? Ele estava descrevendo aquilo que ele via. Então, continua correto, continua coerente o texto, mas ele deve ser interpretado segundo os padrões daquele contexto. E é por isso que nós temos tanto para nos dedicar em conhecer a Bíblia e aprender a interpretá-la segundo a graça de Deus, dependentes do Espírito, e encontrar as verdades que o Senhor tem a nos ensinar. Quanto às afirmações históricas também, ainda que sejam tão precisas, alguns podem tentar justificar que há algum erro de uma maneira muito anacrônica. Como assim? Só porque atualmente as biografias precisam ser completas, quando alguém olhar para o Evangelho, por exemplo, e falar, olha, não entra em uma definição moderna de biografia, porque tem períodos da vida de Jesus que não estão contidas ali naquele texto, como a sua adolescência, a sua infância. Mas nós não podemos fazer esse anacronismo. Nós não podemos buscar que aquele texto se encaixe numa mentalidade moderna e assim dizer que eu estou atribuindo um erro às Escrituras. Ela precisa ser interpretada de acordo com a intenção do autor do texto. Se o evangelista quis focar, por exemplo, em um cego, em que Jesus estava caminhando por Jericó e curou aquele cego, e o outro evangelista citou 2 cegos, né? No outro evangelho ele cita a presença de 2 cegos, isso não é um erro ou contradição, mas são focos diferentes para intenções diferentes que os autores tinham ao escreverem aquele texto. Por isso, em resumo do que nós estamos falando aqui de inerrância, devemos interpretar os textos segundo o seu contexto. Os textos devem ser reconhecidos dentro do seu propósito e os registros científicos são mais relatos fenomenológicos, aquilo que eles viam, a asa, o sol, aquilo que eles estavam vendo, do que técnicos e cientificistas como a nossa mentalidade de hoje. Vale também nós afirmarmos que as dificuldades de interpretação dos textos não devem ser de primeira julgadas como erros, mas sim dedicadamente interpretadas. A inerrância, portanto, é real e é proveniente da inspiração divina sobre as Escrituras. Ela não possui erros. Isso tem acompanhado os cristãos em toda a sua tradição, até hoje. Quando a gente vê a doutrina da inerrância, a gente vê a sua importância histórica. Cristãos e cristãos no decorrer de todos os tempos dedicaram a sua vida para amar as Escrituras, conhecer as Escrituras, e muitos morreram por causa das Escrituras, porque criam que ela não tinha nenhum erro, porque ela veio das mãos de Deus. Eles viveram e morreram por essas verdades. Então a gente tem uma importância histórica muito grande da doutrina das Escrituras. Nós também temos uma importância teológica para a doutrina das Escrituras. Como eu vou fazer teologia? Onde eu vou fundamentar a minha teologia se eu crer que existem coisas que são erradas e outras certas e eu preciso julgar, segundo a minha racionalidade, o que está certo e o que está errado? Eu crer na inerrância é eu poder fazer teologia com alegria e gratidão a Deus, porque a sua palavra é a verdade. E também tem uma importância epistemológica, que já se une à teológica, que é a ideia de que, se a Bíblia é a verdade, eu tenho confiança de que eu posso pensar, de que eu posso basear todo o padrão de verdade segundo as Escrituras. A nossa Bíblia é inerrante. Outra característica da Escritura também é sua autoridade. Nós já estamos falando de autoridade de Deus proveniente da inspiração, mas essa é uma característica muito importante, porque a autoridade significa que todas as palavras da Escritura são palavras de Deus, de modo que não crer em uma palavra da Bíblia ou desobedecê-la é não crer em Deus e desobedecer o próprio Deus. Ela tem autoridade de Deus para nossa vida, para nossa obediência. Quando a gente vai olhar Jesus em um encontro com um dos fariseus,
No capítulo 15 de Mateus, no versículo 3, Jesus fala assim com os fariseus. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. É muito interessante que quando Jesus vai confrontar os fariseus sobre as escrituras, ainda que ele era o próprio Deus, ele mostra o tamanho da autoridade das escrituras para a vida e prática daqueles homens religiosos. Ele aponta não para Moisés, porque Moisés falou X e vocês dizem Y, não. Ele aponta para as escrituras como o próprio Deus falando. Ele mostra lá, honra o teu pai e sua mãe, que estava lá no Antigo Testamento, como um mandamento de Deus, que aqueles homens deveriam viver de maneira coerente com esse mandamento. A Escritura tem autoridade e até Jesus testifica de que toda a palavra de Deus é autoritativa e nós precisamos vivê-la. O Erickson também continua dizendo a respeito desse atributo das Escrituras, de que a autoridade é o direito de Deus, das Escrituras, comandarem nossa fé e a nossa ação. Deus é o nosso Senhor e Ele é digno de nos conduzir. Os credos, as confissões, as tradições que são coerentes com a palavra de Deus são importantes, mas são secundários e devem ser sempre julgados pela palavra, por ser a autoridade máxima sobre todos eles. Bom, alguém pode pensar sobre a questão da autoridade bíblica e dizer que é inválido esse argumento da Bíblia ter autoridade porque é um argumento circular. O que seria um argumento circular? É dizer, olha, você está me dizendo que ela tem autoridade baseada nela mesma, porque você crê que ela é verdadeira porque ela diz que é verdadeira. Então, algumas pessoas tentam invalidar a nossa afirmativa da autoridade bíblica, dizendo que é um argumento circular. Porém, dentro de uma grande discussão que se pode pensar a respeito disso, mas atendo o nosso pensamento para o nosso objetivo da aula, nós temos que pensar que qualquer autoridade epistemológica que direcione o nosso pensamento, ela tem um argumento circular ao final. Por exemplo, a gente pode dizer então que ao invés das escrituras, a lógica, a razão é a autoridade final. Mas como que eu estou dizendo isso? Como eu parei para chegar nessa conclusão? Usando a lógica e usando a razão. E esse argumento também seria considerado um argumento circular, porque todo argumento de autoridade torna-se ao final um argumento circular. Então, essa acusação não seria coerente, né? Porque nós percebemos que tudo aquilo que eu coloco como padrão, ele vai me conduzir em toda a verdade que eu falo sobre ele. Nós podemos lembrar das palavras de João: a tua palavra é a verdade. É ela que nos diz que é a verdade, ela nos comprova que é a verdade, não somente de maneira interna. A Bíblia também tem evidências externas de que é a verdade. Existem muitas coisas que podem corroborar, que podem fazer prova da testificação de que ela é a verdade, é a palavra de Deus. Mas o argumento interno também não deixa de ser coerente, porque o argumento circular não anula a verdade do que a Bíblia é. Bom, então ela é inerrante e ela também é autoritativa, tem total autenticação divina. Outro atributo das Escrituras é o atributo da clareza. Como a gente sabe que a Bíblia é inerrante e autoritativa, nós também precisamos afirmar que ela é clara. Ela é uma revelação de Deus para toda a humanidade, então sua mensagem principal é acessível. A Bíblia está escrita de uma maneira que todos aqueles que a leem na dependência de Deus podem compreender as suas verdades. A mensagem do Evangelho, por exemplo, a natureza do homem, quem é Deus, a encarnação de Cristo, sua ressurreição, seu retorno, todas essas doutrinas têm as suas complexidades quando nos adentramos mais profundamente. Estruturas básicas são fáceis de serem entendidas. Alguns pontos que nós podemos considerar sobre a clareza das Escrituras é, por exemplo, que a própria Bíblia vai afirmar a sua clareza. Quando a gente vê no Salmo 119, por exemplo, Salmo 19 vai dizer que ela dá sabedoria aos simples.
as pessoas simples podem compreender a palavra de Deus. No Salmo 119, ele chega até mesmo a dizer que ele consegue ter mais sabedoria que as pessoas mais velhas do que ele, porque ele se dedica às Escrituras. Então, pessoas mais jovens poderiam ter mais sabedoria, porque ele se dedica a conhecer as Escrituras. Suas verdades, porém, algo que é importante pontuar, é que são discernidas espiritualmente. Elas são claras, mas só podem ser compreendidas no seu aspecto total se nós a compreendermos espiritualmente. Então, uma pessoa que não crê em Deus pode ler e até achar, entender aquela verdade que está ali. Jesus ressuscitou. Ok, isso que diz o texto. Ele pode entender o que diz o texto. Mas a verdade plena do que é a ressurreição de Jesus, o que é fazer parte dessa ressurreição e do quanto isso transforma, impacta o coração nosso, apenas um cristão orientado pelo Espírito Santo, né, conduzido espiritualmente, pode entender de maneira plena. Outro ponto é que as interpretações errôneas de cristãos da Bíblia muitas vezes são frutos de uma hermenêutica comprometida. Então, essa hermenêutica pode estar comprometida com ideologias errôneas, essa hermenêutica pode estar comprometida com alguns pontos do pensamento moderno. Então, algumas coisas podem comprometer a nossa hermenêutica e assim a gente fala, não, a Bíblia não é clara, ela é obscura, ela não é fácil de ser compreendida em tal e tal ponto. Às vezes isso é simplesmente fruto de uma hermenêutica comprometida e não um problema das escrituras em si. Há um texto que eu gosto muito e que fala a respeito disso, é em Atos 17, 11, em que fala dos bereanos. Diz assim a palavra: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra de Deus com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram, de fato, assim. Eles se dedicavam às Escrituras, eles estavam examinando as Escrituras para compreender se as coisas eram de fato como os discípulos estavam pregando. E nós devemos ser cristãos como os de Bereia, sempre examinar as Escrituras. E no tempo da Reforma Protestante, uma doutrina muito importante que fez toda a diferença para aquela época, aquela transição, né, do catolicismo romano dentro da Reforma Protestante, foi a doutrina do livre exame das Escrituras. Todos os cristãos têm liberdade de consultar as Escrituras, de examinar, de ver por si mesmo, porque ela é clara e eles podem entender na dependência do Espírito. Isso foi muito importante e é até hoje para nós como cristãos mantermos essa realidade de consultar, de interpretar com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda dos mestres. Esse é um ponto também muito legal, de que a gente vê que a Bíblia nos dá o apoio de dons espirituais, como de mestres, aqueles que têm o dom de ensino, que clarificam ainda mais as Escrituras para nós. Não significa que ela é clara e logo não precisamos mais de mestres. Pelo contrário, o Espírito de Deus capacita homens e mulheres para ensinar, para deixar a mensagem ainda mais clara e deixar as doutrinas ainda mais consistentes para nós. Devemos lembrar que, de qualquer maneira, a compreensão bíblica nunca vai ser exaustiva. Podemos passar toda a nossa vida nos dedicando a conhecê-la, mas nunca vamos exaurir as riquezas que Deus tem para nos passar através das suas palavras. Na Reforma Protestante também, essa doutrina dela ser clara, esse entendimento dela ser clara a todos aqueles que a lerem, fez a diferença para que aqueles cristãos, aqueles homens de Deus, eles se esforçassem em colocar as Escrituras de volta às mãos de pessoas comuns, de pessoas simples. Calvino, por exemplo, se esforçou em abrir escolas e também universidades posteriormente, com esse intuito. Um dos intuitos de estar abrindo escolas era para que o povo simples pudesse conhecer e aprender a ler, e assim pudessem ler as Escrituras e examiná-las por si mesmas. E isso é muito belo e é uma tradição que precisamos carregar conosco. O livre exame das Escrituras, ela é clara, quer para pessoas mais intelectuais, quer para pessoas comuns. João Calvino também diz que a Bíblia é o gugu dadá de Deus para nós e que toda dificuldade de entendê-la
não se dá pelo conteúdo dela, mas pelas nossas mentes obscurecidas pelo pecado. Então, a primeira desconfiança que nós devemos ter não é da Bíblia, mas de nós mesmos. Quando nós nos depararmos com algum assunto conflitante, devemos pensar primeiramente: eu desconfio de mim mesmo porque eu sou pecador e a minha mente está obscurecida, então eu não consigo entender as verdades de Deus, do que primeiramente desconfiar da própria Escritura inspirada e revelação divina para nós. Um outro atributo das Escrituras é a necessidade. Quando dizemos que a Bíblia é necessária, nós estamos afirmando que para nós conhecermos o verdadeiro Evangelho, conhecermos a vontade de Deus, conhecermos como se deu a criação, conhecermos e interpretarmos tudo aquilo ao nosso redor, a Bíblia é necessária para isso. E somente ela pode suprir essa necessidade de conhecimento de maneira plena. Se você puder parar um pouquinho após essa aula e ler o Salmo 19, Hebreus 1, Romanos 1, nós vamos ver as múltiplas faces da revelação de Deus nesses capítulos e vamos ver a necessidade e singularidade da revelação escrita do Evangelho, o quanto ela é necessária para nós. Romanos 1, por exemplo, vai dizer sobre como a mente do homem está obscurecida pelo pecado, ao ponto dele ser idólatra de si mesmo e da própria natureza, e não adorar o Deus verdadeiro que criou tanto nós quanto a natureza. E o pecado obscurece de tal maneira que só o Evangelho de Jesus Cristo, só a salvação, somente a soberania de Deus resgatando o homem, que pode abrir os nossos olhos, mostrar todo o pecado do nosso coração e nos conduzir à verdade. A Bíblia é necessária para isso. Quando o homem, sem Deus, olha para a natureza, ele não a interpreta corretamente. Ele a interpreta de maneira idólatra, ele adora a natureza. Agora, a partir do conhecimento da palavra escrita de Deus, da Bíblia, ele pode interpretar a natureza de maneira correta, interpretar a si mesmo de maneira correta. E para isso, a Bíblia é necessária. Ou seja, é impossível conhecer a Deus, o homem, o mundo ou a Cristo da maneira que o Criador quer que nós conheçamos, sem ter a verdade da palavra de Deus e a iluminação do Espírito Santo. E é isso que nós queremos dizer quando falamos que a Bíblia é necessária. Mais um atributo da palavra de Deus é que ela é suficiente. E como ela é suficiente? Carl Trueman, em seu artigo sobre a suficiência da palavra de Deus, ele diz assim: a Bíblia é suficiente para conhecer a Deus, ou seja, o que eu preciso conhecer sobre Deus? Ela é suficiente para nos dar o que precisamos. Às vezes não é aquilo que queremos. Por vezes nós queremos conhecer a Deus em sua plenitude. E isso é impossível. Mas aquilo que a Bíblia nos traz é o que nós precisamos suficientemente de conhecer a Deus, e não plenamente. E nós devemos nos contentar com aquilo que a Bíblia nos proporciona, que já é suficiente para conhecermos e nos dedicarmos a vida toda. E ainda na glória não o conheceremos plenamente, porque o seu ser é muito maior do que nós, como criação limitada, podemos conceber. Ele também diz que ela é suficiente para a prática cristã. Então, como eu devo viver? O que é pecado? O que é mal? Ela vai nos dar ou orientações diretas ou orientações indiretas, implícitas, para que a gente possa viver uma vida cristã autêntica, uma vida cristã que segue os passos de Cristo, que ama a Deus e ama o próximo. Ela é suficiente em nos ensinar a prática cristã. Ela também é suficiente para princípios de organização e adoração pública. Então, quando Carl traz essa perspectiva mais eclesiástica, ele diz, olha, a Bíblia pode nos dar as informações suficientes para nós nos organizarmos e adorarmos a Deus juntos, porque ela traz para nós canções, ela traz para nós a sua palavra viva, ela traz para nós tudo aquilo que pode nos conduzir em adoração a Deus. Esse atributo da suficiência, então, nos incentiva a muitas coisas. Nos incentiva a descobrir o que Deus quer que nós façamos e pensamos. Ela nos lembra
que o que Deus quer que nós cremos e o que a sua redenção está na Bíblia e eu devo me dedicar a estudá-la. Ela nos lembra que nenhuma revelação moderna pode ser equiparada à autoridade bíblica. Ela nos lembra que o pecado é proibido pela Bíblia e assim eu devo entender e estudá-la para que eu possa caminhar de maneira mais santa e que nosso ensino deve enfatizar e se contentar com as verdades da palavra. Há muito a se conhecer e aquilo que nós conhecemos é suficiente para nos conduzir na vida cristã. Isso não quer dizer, por exemplo, que não precisamos uns dos outros, não precisamos da tradição cristã, da teologia, dos credos e confissões, como já falamos aqui. Não, nós não somos seres individualistas, nós devemos crer que somos partes do povo de Deus e que também em relacionamento com esse povo nós crescemos no entendimento da Bíblia, nós crescemos no entendimento da nossa vida cristã. Então, quando a gente diz que ela é suficiente, não significa que todas essas outras coisas que fazem parte da vida cristã não contribuem, não são derivadas da palavra de Deus e por ser derivadas dela, justamente por ser derivadas, nos abençoam também e nos faz crescer. E o último atributo é o atributo da preservação das Escrituras. É muito belo nós olharmos no decorrer de toda a história e nós vemos o quanto Deus não só inspirou, mas preservou. São escritos tão antigos, né? A gente falou aí de cerca de 1500 anos da Bíblia sendo escrita. E nós vemos tantas cópias, nós vemos tanto mover de Deus para preservar a sua palavra. Houve momentos que perseguiram a palavra de Deus ao ponto de querer queimar as Bíblias, ao ponto de querer que sumisse toda a possibilidade de conhecimento das Escrituras. Mas Deus, mesmo assim, preservou a sua palavra. Deus, apesar de toda a força humana contrária ao Evangelho, contrária à palavra de Deus no decorrer da história, Ele preservou as Escrituras e nós podemos tê-la conosco hoje, essa grande riqueza da qual podemos desfrutar todos os dias. Deus preserva a sua palavra para a edificação da sua igreja, porque a igreja, ela vive por causa da palavra de Deus que a conduz. Dessa forma, termino lembrando as palavras de Jesus. Céu e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará, porque Deus a preserva e a guarda, e as palavras dele são eternas. Que Deus abençoe e que possamos continuar nos dedicando a conhecer essa palavra que é tão bela.